Glória a Deus. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, galera? Tudo bem, pessoal? Paz para todos. Eu não sei se você vai estar assistindo esse vídeo, né, de manhã, de tarde, de noite. A gente está hoje, especificamente hoje, nós vamos gravar a aula do Crescer, tá? Acabamos de chegar aqui do culto da oração dessa noite, de terça-feira. Estou gravando agora para que vocês possam estar assistindo na quarta, tá ok? Queridos, nós estamos iniciando hoje a quinta aula do Crescer e o tema dessa nossa aula, só deixa eu abrir aqui o PowerPoint, é falar de a Bíblia, o caráter cristocêntrico, tá? Nós vamos falar sobre isso nessa aula. E eu quero te convidar para nós já começarmos essa aula com uma oração ao nosso Deus. Amém? Esse conteúdo é bem gostoso, é bem legal da gente tratar, é bem importante para a continuação, obviamente, do nosso conteúdo. Lembrando que nós estamos usando essa apostila aqui, ó, da, da editora, deixa eu centralizar aqui, da editora Quadrangular, tá? É uma apostila da Estação Roxa, tá bom? Algumas pessoas já adquiriram essa apostila. A gente compra direto da Secretaria-Geral de Educação e Cultura da Quadrangular, aqui atrás, ó. Secretaria-Geral de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular. Você pode adquirir ela, tá? Você encomenda com a gente. A gente pega direto com a pastora Graça lá no conselho e ela está custando um valor de R$ 10. É um preço promocional que a editora Quadrangular está fazendo e vale muito a pena, tá? Ela é uma apostila que ela é usada diretamente na Escola Bíblica Quadrangular para lideranças. Então é muito importante, se você quiser adquirir essa apostila, você pode estar conversando com a gente para adquiri-la nos próximos dias, tá ok? Vamos começar então a nossa aula dessa noite com uma oração ao nosso Deus. Amém? Querido amado Espírito Santo de Deus, estamos aqui, ó Pai, para falar mais uma vez da aula do Instituto Crescer, essa aula bíblica, ó Pai, onde nós temos ministrado a Tua Palavra, conteúdos, ó Pai, a respeito do Teu reino. Amado Espírito Santo, fala com cada um de nós, ministra, ó Pai, sobre as nossas vidas. Esteja, amado Espírito Santo, iluminando nossos corações, a nossa mente, para o entendimento, para o conhecimento, para a mudança, Pai, de perspectivas, de paradigmas, que a nossa mente, ó Pai, ela possa absorver, mas que o nosso espírito, ó Pai, ele possa ser alimentado através dessas aulas que estaremos participando aqui. É o nosso pedido, ó Pai, a nossa oração, e que assim seja. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém? Eu havia falado para vocês que nós estamos na quinta aula do Crescer, amém? A pastora deu 4 e eu estou dando a minha segunda hoje. Não, 3, né? Eu estou dando a segunda, completa-se 5 aulas. E nós vamos falar um pouquinho sobre o caráter cristocêntrico da Bíblia. O que seria isso, pastor? O que é esse negócio de caráter cristocêntrico da Bíblia? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho esse volume aqui. Ei, para vocês, eu acho que assim vai ficar um pouco melhor o som, né? Ficar um pouquinho mais alto, mais audível para você aí. O que seria esse caráter cristocêntrico da Bíblia? Vamos falar sobre isso. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí. O que seria esse cristocêntrico? Cristocêntrico nada mais é. Ali eu botei uma definição, né? E a definição que eu coloquei ali para vocês é assim: que considera Cristo, Jesus Cristo, o centro da história do mundo, do universo, refere-se à ciência que admite ser Cristo o centro do universo. E quando a gente fala da Bíblia, o caráter cristocêntrico da Bíblia, nós estamos entendendo que Cristo
ele é o centro do estudo bíblico, ele é o centro da Bíblia, ele é o centro de tudo que está escrito na Bíblia. Então, Cristo é o tema central de toda a Bíblia. Se você parar para analisar, até mesmo o Antigo Testamento, ele prepara o caminho para a vinda do Cristo, e o próprio Velho Testamento, ele prediz em tipos e em profecia sobre como Jesus viria. No Novo Testamento, os evangelhos apresentam Jesus Cristo como redentor. Em Atos dos Apóstolos, Cristo é o objetivo principal da pregação dos apóstolos e da igreja emergente. Nas epístolas, nas cartas de Paulo, eu já expliquei para vocês o que seria uma epístola, Nas epístolas, Cristo ele é o objetivo principal da pregação dos apóstolos e da igreja. Eu só como aqui. Ele é apresentado como o motivo principal para uma vida cristã prática e vitoriosa. Já no livro de Apocalipse, ele é o alfa, ele é o ômega, ou seja, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o primeiro e o último. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse 1:8, ou Apocalipse 22:13, versículo 22 capítulo 22 e 13, é a consumação de todos os planos divinos da humanidade. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa questão de Cristo, da Bíblia ter o caráter cristocêntrico, amém? E nós vamos estar vendo algumas coisas que a Bíblia ela nos fala sobre essa questão do caráter bíblico cristocêntrico. E a primeira coisa que nós vamos falar aqui é que a Bíblia ela revela a pré-existência de Cristo. Como assim, pastor? Pré-existência? Ou seja, Jesus ele já existia antes do próprio mundo existir. Se você abrir a sua Bíblia aí em João 1:1 ao versículo 14, a Bíblia ela vai começar a falar sobre esse Jesus. Deixa eu abrir aqui só um pouquinho a minha Bíblia online. É sempre importante, Crisinho, quando a gente está falando aqui da Bíblia, você ter uma caneta, você ter um caderno, você ter aí alguma forma de anotar, se possível for, você também ter a sua Bíblia próxima de você aí, também ajuda bastante. Amém? Olha só o que a Bíblia fala aqui. Ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ou seja, está falando de João. João não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Do que a Bíblia está falando? Está falando que Jesus veio para os judeus, E os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando você começa a ler o versículo 1 ali de João, você vê que a Bíblia está falando sobre e o Verbo, O Verbo era Deus, o Verbo se fez Deus. Então, Jesus Cristo, ele veio antes de João Batista. João Batista é o precursor de Cristo. É interessante nós entendermos isso. O pastor está falando que Jesus veio antes de Cristo, mas João Batista foi o precursor de Cristo, sim. Porque Jesus já existia lá em Gênesis. Jesus já existia antes de tudo ser formado. Jesus ele sempre existiu, ele sempre esteve aqui conosco.
Quando Jesus ele foi prometido pelo anjo a Maria, né? O anjo ele falou: olha, a sua prima já está grávida. E aquele que está lá no ventre da tua prima, ele vai estar abrindo o caminho no deserto para Jesus, né? Então, João Batista ele foi o precursor de Cristo. E ele declara, o próprio João Batista ele declara: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João Batista era mais velho em idade cronológica, idade aqui da terra, né? Idade de nascimento. Ele era mais velho que Jesus, mas ele declarou que Jesus era antes dele. Esse fato nos mostra que Jesus precedeu a João Batista, pois de fato ele era o Verbo que se fez carne, como fala ali em João 1,14. Nós também vemos a Bíblia falar de Jesus como o Cristo que veio do céu. Olha ali em João 3, 31, 33. A Bíblia também fala isso. Jesus declara a sua preexistência, afirmando que ele veio do céu e que foi enviado do Pai. João 20, 21 também fala sobre isso. A Nicodemos, lá quando ele estava falando com Nicodemos, Jesus declarou sua preexistência dizendo: aquele que vem do céu é sobre todos, em João 3,31. Jesus afirma ainda a Nicodemos que quem aceitar o seu testemunho e está confirmando que Deus é verdadeiro, João 3,33. A Bíblia também fala que Jesus veio antes de Abraão. Jesus mesmo declarou aos israelitas: antes que Abraão existisse, eu sou. Com essa expressão, ele ressalta a sua natureza divina, a sua existência eterna. Ele coloca sobre si o selo da eternidade. A profecia de Isaías o identifica como o pai da eternidade, né? Tem uma música que chama, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o próprio profeta Isaías, ele estava dizendo: olha, o menino vos nasceu, um filho se vos deu, e sobre ele está o trono, né? E aí ele declara: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, ali já anos antes, né, centenas de anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías já estava declarando a pré-existência de Jesus, né? Que ele é o Pai da eternidade, ou seja, ele sempre existiu. Essa declaração de Jesus, ele contrariou os judeus que o ouviram e até consideraram uma blasfêmia quando Jesus ele falava, né, da sua divindade, da sua pré-existência, dele ser o filho de Deus, dele ser os judeus, eles ficavam doidos, né? Eles diziam que Jesus blasfemava contra Deus, né? Por se auto-intitular o Messias, né? Nós também vemos Cristo como o Verbo divino. Tomar uma aguinha aqui, né? Importante. A maior revelação neotestamentária da divindade de Cristo refere-se a Jesus como o Verbo. Acabamos de ler ali a passagem. João 1:1, né? A palavra verbo, queridos, ela é uma tradução da palavra logos, né? Do original do grego. É interessante a gente entender aqui, porque se a gente for falar de verbo em português, né? Verbo fala de tempo, é o tempo verbal, né? Passado, presente, futuro. Vamos lembrar um pouquinho lá da escola, né? Pretérito, aquelas imperfeito, aquelas coisas todas, né? De português. Mas a palavra verbo, traduzida lá do grego, ela é logos, né? Logos. Só para você entender de como se trata esse termo, né? É um termo filosófico, e em filosofia a palavra logos ela significa razão, né? Logosofia, você já viu o estudo disso, né?
que até é uma seita, né, isso. Mas logos é razão. Porém, na doutrina cristã, logos é o verbo, ou seja, uma pessoa divina. O texto bíblico diz que o verbo era Deus e que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quem que é esse verbo? Que era Deus, se fez carne e habitou entre os homens. É óbvio que a Bíblia está falando de Jesus, né? Jesus o Cristo. Amém? Vamos para a segunda parte da nossa aula aqui. A Bíblia, ela também nomeia Jesus com alguns nomes, tá? Lá em Gênesis 1:1, né? A Bíblia ela nomeia Jesus como Elohim, ou Elohim em português, né? Esse título, ele aparece na forma plural e literalmente significa deuses, tá? Esse título, ele significa, na sua escrita, né, na sua forma, tradução mais específica, ele traduzindo, ele significa deuses. E os significados revelam a sua deidade. O que é deidade, querido? É a divindade, né? Nós falamos de deidade quando falamos de divindade, de algo supremo, algo divino. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Porém, não há nenhuma contradição no fato de que o Antigo Testamento apresenta o Deus único. Porque, engraçado, né? A palavra Elohim, ela significa deidade, ela significa deuses. Mas, se você olha no Velho Testamento, ele apresenta um único Deus, o nosso Deus, né? O nosso Senhor, o, o único Deus acima de todos os deuses, né? Então, a palavra Elohim, ela revela de modo especial e direto a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus só, né? Mas estamos falando de um Deus só que está junto na Trindade. Os três em uma forma só, em um corpo só, agindo de formas diferentes. Ainda que a teologia judaica não aceite a doutrina da Trindade, por causa do seu monoteísmo tradicional, acreditando em um só Deus, o nome Elohim ele tem sido traduzido na maioria dos textos do Antigo Testamento por Jeová ou Adonai, que traduz por Deus forte e poderoso. Então nós vemos no Antigo Testamento muitos textos fazendo essa tradução de Elohim para Adonai, El Shaddai, né? Que traduzido é Deus forte. Amém? A Bíblia também apresenta como alguns nomes, né, alguns títulos para os nomes de Jesus, apresentado a Bíblia como cristocêntrica, né, como também Jesus, né, essa palavra. Esse nome, queridos, Jesus, ele vem do hebraico original, do hebraico que era a língua do povo de Deus, né? Os judeus. Eu lembro que eu falei numa aula anterior que a Bíblia no Novo Testamento ela não foi escrita em hebraico, em aramaico, ela foi escrita em grego. Por que ela foi escrita em grego, pastor? Porque anos antes do nascimento de Jesus, Jerusalém, Jerusalém ela foi invadida, né? Ela foi tomada por outros povos estrangeiros. Desde a época, se você for estudar, desde a época de Neemias, que nós estamos estudando, nunca mais Jerusalém ela se tornou um povo livre. Ele sempre foi dominado por outros reinos. E um dos reinos que dominaram Jerusalém na época foi a Grécia. Né? A Grécia ela dominou Jerusalém, dominou quase parte da Europa ali toda, né? E depois a Grécia caiu para Roma. Mas Roma ela não tirou os costumes dos outros povos. Então se falava em grego na época dos discípulos, né? Então o Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas o nome Jesus, a sua origem, ela é uma origem hebraica, tá ok? Ela é uma origem hebraica.
Do hebraico, Jesus tem algumas. Como é que eu vou falar a palavra aqui para vocês? Algumas formas de diferentes de se falar o mesmo nome, tá? Como Joshua, ou Joshua, Yeshua, ou Yehoshua, tá? São algumas maneiras também de se falar. É como João. Eu estava preparando a aula e lembrando disso, né? Se você for falar João em português, é João, para nós aqui, né? Mas se você for falar no espanhol, é Juan, né? O Juan, né? Até alguns brasileiros tentam trazer esse João lá do espanhol para cá, escrevem R-U-A-N, né? Juan. Mas na realidade se escreve J, né? O J ele tem um som de R em algumas línguas espanholas, né? Então só para você entender que havia algumas maneiras de falar o mesmo nome, Jesus, tá ok? Vamos lá. Lá em Josué 1:1, nós vemos o próprio Josué, né? É uma forma do mesmo nome de Jesus, tá ok? Zacarias 3:1, cujo o significado da palavra Jesus, né, é Salvador, tá ok? Mateus 1:21 fala sobre isso, Lucas 1:31 fala sobre isso, Lucas 2:21 também fala esse nome, né? E é o nome pelo qual ele se identificou com a raça humana. Dois personagens do Antigo Testamento receberam esse nome. A saber, quem recebeu? Josué, né, filho de Num, substituto de Moisés na caminhada para a terra de Canaã. Ele recebeu esse nome, o qual representa a Cristo como o líder ideal. E Josué, filho de Jeozadak. Lá, eu já vou falar a referência bíblica para vocês aqui. Que prefigura Cristo, o sumo sacerdote, que leva os pecados do seu povo. Zacarias 3:1. Esse nome ele identifica a pessoa do glorioso Nazareno, aquele que cumpriu a sua missão redentora, tornando-se Salvador e Senhor de todos quantos os receberam. Atos 4, 8 e 12 e Atos 5, 30 e 31. Ok? A Bíblia também nomeia, né, quando se fala aqui dos títulos, né, nomeia Cristo por títulos e nomes, ela também nomeia de Cristo, tá? E este nome é o que revela como o Messias, o ungido, e é o nome oficial e refere-se à sua missão, refere-se da parte do Pai na terra. A Bíblia confere unção a 3 ofícios específicos na história do povo de Deus. 3 coisas que a Bíblia ela confere unção, né? A 3 ofícios, a 3 coisas específicas aqui na terra. Primeiro, rei, né? Rei, de sacerdote e o de profeta. São 3 vezes que a Bíblia ela confere unção a ofícios, a pessoas que vão realizar algum tipo de ofício aqui na terra. Então, rei, sacerdote e profeta. Aí eu botei uma quantidade de versículos, eu não vou estar lendo, e eu já deixei bastante tempo aí na tela para você anotar. Então você vai estar anotando esses versículos aí para você estar conferindo aí depois no seu estudo aí na sua casa. E depois, se você quiser tirar alguma dúvida, você pode tirar dúvidas com a gente, tá ok? Então, a Bíblia ela converge esses 3 ofícios sobre a pessoa de Jesus. Olha só que interessante. Lá no Velho Testamento, a pessoa normalmente ela não acumulava as 3 funções. O bem ele era rei, o bem ele era sacerdote, o bem ele era profeta. Algumas poucas vezes, esporádicas vezes, nós vemos pessoas acumulando 2 ofícios, né? Então, algumas vezes aconteceu. Mas Jesus, a Bíblia ela se refere a Jesus como esses 3 ofícios, né? Rei dos judeus, né? O sumo sacerdote, né? E o profeta de Deus. Então, olha só que interessante, né? A Bíblia também refere-se e também nomeia a Jesus como Filho de Deus. Filho de Deus.
É preciso a gente ter cuidado para não confundir a expressão do Antigo Testamento, e aqui eu quero chamar um pouquinho da atenção de vocês, porque essa expressão, o Filho de Deus, ela apareceu algumas vezes no Velho Testamento, e nem sempre ela estava se referindo a Jesus, nem sempre estava se referindo a Jesus, mas sim a outras pessoas. Então a gente tem que entender o contexto do que a Bíblia fala, tá ok? Eu sempre falo que uma palavra bíblica fora do conceito, fora do contexto, ela pode perder e muito no seu entendimento e até mesmo no sentido dela. Então, a Bíblia ela se refere a Jesus como filho do homem, mas temos outros textos bíblicos que falam também de filho do homem, mas que estão se referindo a outras pessoas por causa do seu contexto, ok? Êxodo 4:22 fala sobre isso, Oséias 11:1 fala sobre isso. A Bíblia também fala dos anjos, referindo-se dos anjos como filhos do homem, né? E também aos crentes em Deus. Gênesis, Salmo 73:15, Provérbios 14:26. Então, é o contexto da passagem bíblica onde se encontra a expressão Filho de Deus, que pode indicar de quem está tratando. Né? Em relação a Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele afirmou ser o Filho de Deus. E os judeus rejeitaram essa afirmação. Lá em Lucas 22, 67 a 71, a Bíblia conta essa história. Jesus ele se intitula, né, Filho de Deus, e os judeus rejeitam isso. O Evangelho de João é o livro que mais fala da divindade de Cristo, o chamando de Filho de Deus. E é a vontade do Pai Celestial que todos honrem o Filho como honram o Pai. João 5,19. A Bíblia também titula Jesus, ou nomeia Jesus, nomeia o nosso Cristo, como Filho do Homem. Esse título também é encontrado nas páginas da Bíblia, não se referindo a Jesus. Né? Ao próprio profeta Ezequiel, Deus o chama de Filho do Homem. Né? Para quê? Para que Deus, naquele contexto lá, ele chama o profeta Ezequiel de Filho do Homem? Ele chama de Filho do Homem para denotar a sua limitação. Para dizer, olha, você, filho do homem, você era uma pessoa limitada. Ele está falando para o profeta Ezequiel, você é limitado, você tem limitações, você é um humano. É como se dissesse assim, né? Coloque-se no seu lugar, coloque-se no seu devido lugar. Né? A gente vê essa história lá em Ezequiel 2:21. Desculpa. No Salmo 8, capítulo 4, a Bíblia também refere-se a isso em Daniel 7:3. A expressão filho do homem ela é usada para designar o ser humano. Jesus usou mais de 40 vezes em relação a si mesmo como filho do homem. Por que Jesus falou filho do homem? Qual que era o sentido dele se intitular como filho do homem? Queridos, Jesus, quando ele fala sobre filho do homem, ele estava confirmando assim a sua plena humanidade. Ao falar de seus sofrimentos, da sua morte, da sua ressurreição, entenda que Jesus ele precisava descer aqui na terra, ele precisava estar no corpo humano, ele precisava sentir as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas emoções, as nossas angústias, e ele precisava vencer tudo isso. Então, por isso que Jesus ele se intitulou Filho do Homem para mostrar para nós que ele passou por tudo que ele passou. Ele sofreu tudo que ele sofreu. Ele padeceu tudo que ele padeceu. No mesmo corpo, nas mesmas condições de igualdade que nós vivemos. Então, ele se intitulou também Filho do Homem. Nós vemos isso lá em Mateus 12:40, Mateus 17:22, Mateus 20:18-19 ao 28. E o Evangelho de João fala especialmente do lado divino de Jesus, enquanto Mateus, Marcos e Lucas o apresentam como o homem perfeito. Entretanto, João enfoca as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana. Amém? Aí, deixa eu ver se eu coloquei essas referências de João para vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Eu acho que eu não coloquei essas referências. Deixa eu ver se eu coloquei rapidinho para vocês. Espera aí. Só um pouquinho, tá, gente? É que eu realmente não coloquei as referências para vocês aqui de Filho do Homem. Então, deixa eu anotar aqui para vocês. João 1:51. João 3:13 ao 14. João 6:27, 51, 51 ao 62, João 6:27. Vocês estão entendendo aí, né? 51 ao 62 e João 8:28. Fechou. Pronto. Tá aí. Tá ok? Vou dar um tempinho para vocês anotarem aí. E eu tomo uma aguinha, né? Como a gente não tá ao vivo, eu não sei como é que tá a tua anotação aí. Mas depois você pode voltar no vídeo aí, pausar ele ali e rever a anotação ali, tá ok? Queridos, a Bíblia também revela as duas divindades de Cristo, ou as duas naturezas de Cristo. Cristo, ele foi apresentado para cada um de nós com duas naturezas. Primeira natureza de Cristo é a natureza divina, né? Nós acabamos de falar um pouquinho antes atrás ali sobre a Bíblia apresentar Jesus como o Cristo, né? Elohim, Deus, né? Divino. Então nós temos que entender isso. E a Bíblia ela revela realmente a dupla natureza de Cristo, não uma dupla personalidade. Entenda, é diferente. Não é uma dupla personalidade, é uma dupla natureza. Jesus, ao manifestar-se como o Verbo que se fez carne, ele revelou possuir dupla natureza de modo distinto a divina e a humana. Duas naturezas totalmente distintas, né? Cristo e a sua natureza divina. Vamos falar um pouquinho sobre Cristo e a sua natureza divina. Pelos nomes e títulos atribuídos a Jesus Cristo, não é difícil perceber a sua natureza divina. Havia perfeita e total coexistência das duas naturezas numa só pessoa. Quando Jesus, como homem, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? A resposta de Pedro ela foi muito clara e objetiva. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16:15. E essa resposta declarava a divindade de Cristo. A Bíblia afirma que ele é desde o princípio, lá em João 1:1 e 2, e diz também que ele estava no princípio com Deus e que ele era Deus. Então a Bíblia ela afirma que Jesus estava com Deus, ou seja, estava com o Pai, e que ele também era Deus, ou seja, ele também é Deus, ok? A Bíblia também revela a natureza humana de Cristo. A Bíblia testifica de modo claro a natureza humana de Jesus nas palavras de Paulo aos Gálatas. Quando Paulo ele diz que Jesus foi nascido de mulher,
né? Interessante isso, porque Deus, né? Deus, ele não nasceu de mulher. Deus é Deus, sempre foi Deus. Mas Jesus se fez humano, né? Ele era Deus, ele estava com Deus, e ele se fez carne. Ele se permitiu é, 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 ser humano, nascer concebido por uma mulher, né? Lá em Gálatas 4:4, Paulo fala sobre isso. E essa declaração ela é confirmada pelo relato do nascimento de Jesus, chamando o filho de Maria, né? Essa declaração é contida pelo relato do nascimento, nascido em Belém da Judéia, lá em Lucas 2:5 e 7, retrata sobre o nascimento de Jesus. E ao lhe dar o nome Jesus, Lucas 2:52. Já adulto, Jesus ele foi a uma sinagoga e ele foi reconhecido pelos presentes como carpinteiro de Nazaré, né? Lá em Marcos 6:3 a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia também fala que ele não conheceu o pecado e não pecou, mas tendo oportunidade para pecar, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E a despeito de não ser propenso ao pecado, sua humanidade perfeita não o fez o super-homem. Muitos crentes imaginam, né, que por Jesus, ser o Cristo, ser Deus, ser divino, ser perfeito, ser Deus, quando ele assumiu a sua natureza terrena, ele não tinha propensão ao pecado. Mas, queridos, lembre-se, ele era carne. Ele foi sujeito às mesmas paixões que nós. Mas mesmo assim, ele não pecou. Amém? A sua humanidade perfeita não o fez um super-homem. Ele foi um homem comum que se confundia com os demais do seu tempo. Isaías 53:2-3. A Bíblia fala que não se via beleza em Jesus, não se via formosura em Jesus, né? Se você ler lá em Isaías, você vai perceber isso. E nele habitava toda a plenitude também. Colossenses 1:19, 2:9. Ele expressou a luta entre a carne e o espírito. Mateus 26:41 e Hebreus 4:15 fala sobre isso. Eu anotei tudo aí para você, para que você possa estar lendo depois no seu estudo diário, tá ok? Sendo vitorioso. A Bíblia declara que Jesus esteve sujeito às mesmas leis da natureza humana, passando pelos processos de desenvolvimento físico e mental. Eu acho isso fantástico. Lucas 2:40 e 46, a Bíblia fala que Jesus ele crescia, né, em estatura, em conhecimento e em que mais? E em unção, né? Então ele passou pelos mesmos processos de desenvolvimento. Bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, né? A Bíblia diz que ele conheceu a natureza humana enfraquecida. A Bíblia diz que ele experimentou dor. A Bíblia diz que ele experimentou tristeza. A Bíblia diz que ele experimentou alegrias. A Bíblia diz que ele experimentou fome. A Bíblia diz que ele experimentou cansaço. Lucas 10:21, Mateus 26:38, João 4:6 e João 19:28. Então, a Bíblia ela está nos mostrando que o nosso Jesus, o nosso Cristo, o nosso Deus, né? A gente está falando sobre o caráter cristocêntrico da Bíblia, que a Bíblia ela apresenta Cristo como o centro de tudo. Desde o Velho Testamento, o Velho Testamento já estava preparando o caminho para a vinda de Cristo. E nós estamos vendo um pouquinho como a Bíblia ela se refere a esse Cristo, como a Bíblia fala desse Cristo, como a Bíblia ela apresenta esse Cristo. Nós vimos um pouquinho do velho e do novo, e a Bíblia sempre interagindo, falando desse mesmo Jesus, desse mesmo Cristo que veio aqui na Terra para estar conosco. Então, a Bíblia, ela tem Jesus como o centro. Jesus é o centro de toda a Bíblia, de toda a história. Desde Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar Jesus como o centro de todas as coisas. Amém, queridos? Fechamos a nossa aula de hoje. Deixa eu tomar mais um golinho de água aqui. Que você faça muito proveito dela, amém? Eu aconselho você, se você puder, adquira, encomenda com a gente a apostila, tá bom? Preço de custo, bem baratinha mesmo.
você encomenda com a gente dá um jeito de ir lá buscar com a pastora Graça. Tá bom, queridos? Vamos fazer uma oração então para a gente encerrar. Como essa aula não vai ser ao vivo, você mesmo assim você dá um joinha aí, você comenta aí na aula. Depois a gente vai estar olhando seus comentários, tá bom? Mas participe, esteja com a gente aí, no nome de Jesus, e que você possa ser muito abençoado através disso que a gente está estudando com vocês aí. Tá ok, queridos? Deixa eu jogar eu para cá maiorzinho, para você me ver maior aí, e a gente fazer a nossa oração dessa noite e já encerrarmos a nossa aula dessa noite no nome de Jesus. Amém? Meu Deus, meu Pai, te damos graças, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, com esses irmãos que estão nos assistindo, irmãos da nossa igreja, o Quadrangular Tapera, ou quem sabe pessoas de outras igrejas que estão nos assistindo, ou quem sabe de outros lugares, outras cidades, estados. Senhor, que essas pessoas possam estar recebendo a Tua palavra, possam estar aprendendo conosco, que o Teu Espírito Santo possa estar meditando sobre cada um delas, ó Deus, que esta fome de conhecer mais de Ti, ela possa estar crescendo sobre cada coração, sobre cada vida. E que esses conteúdos que estamos, ó Pai, falando nas quartas-feiras, ó Deus, eles possam, ó Pai, ser recebidos por cada um dos Teus filhos e que eles possam estar sendo abençoados por Ti. É o nosso pedido nesta hora, a nossa oração em nome do Senhor Jesus, e que assim seja. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Queridos, beijo no coração de todos aí. Estamos aí disponível, qualquer dúvida, entre em contato com a gente para a gente estar tirando a sua dúvida aí e você poder estar aproveitando ao máximo todo esse conteúdo que a gente está passando para vocês, tá bom? Até quarta-feira que vem, até a próxima aula. Vocês que são membros da nossa igreja, até sexta-feira, até domingo, até sábado, na nossa programação dos nossos cultos lá, em nome do Senhor Jesus, amém? Fica com Jesus aí. Boa noite a todos, Deus abençoe, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você vai estar assistindo. Deus abençoe a todos. Fique com Jesus aí, até a próxima. Beijo!